E aí, malandros? Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Altas Coisas Contos de Terror. E dessa vez eu vou contar duas histórias. Uma postada pelo Starks no Sleep e também uma postada pelo Majestic Firefly. Bom, caso queira eu deixar algumas sugestões, tem os comentários do próprio Spotify. E também pode mandar sugestões, elogios, histórias pelo e-mail canal altascoisas@gmail.com. E bora pra história. Achei o canal do YouTube da minha colega de classe. Ela está desaparecida há anos. Começou como uma inocente tocaia no YouTube. Eu estava rolando sem rumo pelos vídeos sugeridos tarde da noite, quando o rosto dela me parou na hora. Samantha? Ela estava desaparecida há mais de 3 anos. Todo o nosso ensino médio havia sido muito abalado quando ela desapareceu sem deixar rastros. Cartazes foram colocados pela cidade, buscas foram organizadas e teorias surgiram. Talvez ela tivesse fugido, ou talvez algo pior. Eventualmente as pessoas seguiram em frente, mas ver o rosto dela na miniatura de um tutorial de maquiagem me congelou. O título do vídeo dizia: Maquiagem Soft Glam que vai fazer ele te amar. Tinha que ser ela. O mesmo cabelo ruivo flamejante, os mesmos olhos verdes penetrantes, mas algo nela parecia estranho. A pele dela estava muito pálida, o sorriso muito rígido. Cliquei no vídeo. A introdução era animada e otimista. Oi, amores! Samantha cantou, jogando os cabelos para trás. Aquela voz era definitivamente ela. Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos fazer uma maquiagem Soft Glam de morrer. Mas havia algo robótico como ela falava. Como se alguém tivesse escrito um roteiro para ela e ela estivesse se esforçando a soar alegre. Seus movimentos eram muito precisos, quase antinaturais, como se ela fosse um fantoche. Continuei assistindo, tentando ignorar o crescente arrepio descendo pela minha espinha. No meio do vídeo, quando ela começou a esfumar a sombra, a mão dela escorregou, manchando pó escuro em sua bochecha. Ela congelou. Por um segundo, seu sorriso brilhante e cheio de dentes vacilou, e ela olhou diretamente para a câmera, para mim. Seus olhos não eram apenas verdes, eles estavam injetados de sangue, cheios de pedido de ajuda quase imperceptível. O vídeo travou por um momento, e quando voltou, ela estava sorrindo novamente. A mancha tinha sumido como se nunca tivesse existido. Cliquei em seu canal. Havia dúzias de vídeos. Todos seguiam a mesma fórmula. Samantha fazendo sua maquiagem, oferecendo dicas e dando comentários super alegres. Mas quanto mais eu assistia, mais eu notava as rachaduras. Sombras se moviam no fundo, onde não deveria haver nenhuma. Sussurros fracos ocasionalmente se misturavam ao áudio. E então estavam seus olhos, que às vezes desviavam para o lado, como se estivesse procurando por alguém, ou algo, logo fora da tela. A parte mais estranha, as datas do envio. O primeiro vídeo havia sido postado 2 semanas depois dela desaparecer. Meu coração disparou enquanto rolava pelos comentários. A maioria era de pessoas elogiando suas habilidades de maquiagem, mas ocasionalmente havia alguns estranhos. Por que ela parece tão assustada? Alguém mais ouviu o choro no fundo aos minutos 3 e 17? Este canal me dá arrepios. Algo está errado. Decidi investigar mais a fundo. Baixei um de seus vídeos e executei em um software de áudio, amplificando o ruído do fundo. O que eu ouvi me deixou de estômago revirado. Um soluço suave e abafado. E por baixo disso, uma voz profunda, rouca e furiosa. Continue sorrindo, ou se não... Bati meu laptop com força e tentei me livrar do medo crescente, mas eu não conseguia deixar isso de lado. Eu precisava de respostas. No dia seguinte, faltei às aulas e dirigi até a casa antiga dela. Seus pais tinham se mudado depois do desaparecimento dela.
mas a casa ainda estava vazia, uma placa de "à venda" balançando no quintal tomado pelo mato. Estacionei do outro lado da rua e olhei para as janelas escuras, tentando juntar as peças do que fazer a seguir. Então meu telefone vibrou. Uma notificação do YouTube. Samantha tinha acabado de postar um novo vídeo. O título me gelou o sangue. Convidado especial faz minha maquiagem. Cliquei nele. O vídeo começou normalmente, com Samantha sorrindo alegremente para a câmera, mas então ela disse: Eu tenho alguém muito especial aqui comigo hoje. Diga oi. A câmera virou para a convidada. Era eu. Meu coração parou enquanto eu olhava para a tela. Lá estava eu, sentado rigidamente ao lado dela, meu rosto pálido e inexpressivo. Ela pegou o pincel de maquiagem e começou a aplicar blush em minhas bochechas, rindo como se nada estivesse errado. Você é um ótimo modelo. Ela disse, sua voz tremendo levemente. A versão de mim no vídeo não reagiu. Eu, apenas fiquei sentado lá, olhando fixamente para frente. Me apressei para pausar o vídeo, mas meu telefone travou. A tela piscou e o vídeo travou, o rosto de Samantha se distorcendo em algo grotesco. Seus sorrisos se esticando impossivelmente, seus olhos se esvaindo em vazios escuros. Então, o vídeo terminou do nada. Antes que eu pudesse processar o que acabara de ver, meu telefone vibrou novamente. Uma notificação, um comentário no vídeo, da Samantha. Vejo você em breve. Achei que a máquina de venda automática do trabalho era só estranha, até ela me dizer que eu era o próximo. Isso vem acontecendo há algum tempo. No começo, era inofensivo. Merda, até era meio engraçado. Mas agora eu estou com medo e não sei o que fazer. Começou numa tarde de segunda-feira. Greg se inclinou sobre sua mesa em minha direção, sorrindo feito uma criança no Natal, e disse: Cara, eles instalaram uma máquina de venda automática nova. Chega de latas mornas na minha bolsa. Eu sorri de volta, principalmente porque Greg parecia super animado com isso. Eu? Não consegui reunir o mesmo entusiasmo. Sou um estudante universitário falido, trabalhando nesse emprego por migalhas de dinheiro extra. Então, máquinas de venda automáticas podem muito bem ser caixas eletrônicos que cobram por você olhar. Ei, eu estava feliz por ele. Quando nosso intervalo chegou, Greg estava praticamente vibrando de excitação. Ele correu em direção à máquina de venda automática como se fosse um amor perdido há muito tempo. Eu o segui, principalmente porque estava a caminho da sala de descanso de qualquer maneira. Agora, a máquina de venda automática era diferente. A maioria das máquinas tem aquela frente transparente onde você pode ver todos os lanches e bebidas alinhados, só esperando para te deixar na miséria. Essa não era assim. Era totalmente vermelha, brilhante, metálica e completamente opaca. Você não conseguia ver nada lá dentro. Acima do teclado, havia uma lista simples de bebidas e lanches, e um brilho vermelho fraco fazia a coisa parecer viva. Greg não pareceu se importar. Ele enfiou suas moedas sobrando na fenda, digitou o número de uma Coca Light e ficou ali parado, esperando com um sorriso bobo no rosto. A máquina zumbia suavemente, e eu podia ouvir engrenagens girando lá dentro, torcendo e se movendo enquanto preparava sua bebida. Demorou mais que o normal, estranhamente longo. Comecei a sentir frio, gelado se infiltrando. E claro, espirrei. Ótimo, justamente o que eu precisava, um resfriado para completar uma segunda-feira miserável. Finalmente, a máquina fez um barulho metálico, e Greg se abaixou para pegar sua bebida. Que merda é essa? Ele murmurou. O quê? Perguntei, aproximando para ver. Ele se levantou, virando para mim com uma expressão confusa no rosto. Em sua mão não havia Coca Light. Era um pacote de lenços de papel.
Greg olhou para os lenços em sua mão, claramente desgostoso, mas apenas deu de ombros. Devo ter digitado o número errado, murmurou, jogando o pacote para mim antes de voltar para sua mesa emburrado. Estranho. Eu nem sabia que máquinas de venda automática tinham lenços de papel em estoque. Mas tanto faz. Limpei o nariz, grato por eles de qualquer maneira, e voltei ao trabalho. Greg passou o resto da tarde emburrado, reclamando por ter desperdiçado seu último dinheiro em uns lenços de papel sangrentos, enquanto tomava sua coca morna, como se fosse um tipo de protesto. O dia se arrastou tão dolorosamente lento como sempre, e um a um meus colegas arrumavam suas coisas e foram embora. Me arrependi de fazer hora extra, assim que percebi que era o último na sala. Mas eu, um estudante falido, tenho que fazer o que tem que fazer, certo? Quando finalmente terminei, era quase 7, e o corredor estava assustadoramente silencioso enquanto eu seguia para a saída. A chuva batia forte nas janelas, alto o suficiente para me fazer gemer. Ah não, murmurei, puxando minha jaqueta fina sobre a cabeça, em uma tentativa patética de proteção. Eu ia ficar encharcado. Assim que alcancei a porta, eu ouvi um barulho. As engrenagens da máquina de venda automática estavam girando novamente. O som ecoou pelo escritório vazio, estranhamente alto no silêncio escuro. Fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Por um segundo, eu simplesmente fiquei ali parado, congelado, dizendo a mim mesmo que não era nada. Máquinas às vezes se ajustam, certo? É só o que elas fazem. Então veio a pancada. Não era um leve tilintar de uma lata de refrigerante ou o suave farfalhar de um pacote de lenços de papel. Era pesado. Muito mais pesado do que qualquer coisa que eu pensasse que uma máquina de venda automática pudesse conter. Contra meu melhor julgamento, e acredite, eu sabia que era burro. Virei-me e caminhei em direção a ela. Eu me abaixei, olhando para o compartimento de distribuição da máquina. O item estava lá, grande demais para fazer sentido, mas eu o alcancei e o puxei suavemente. Era um guarda-chuva. No dia seguinte, no trabalho, mal podia esperar para contar ao Greg o que havia acontecido. Passei metade da noite virando e revirando na cama, tentando descobrir. E de manhã eu me convenci de que a máquina de venda automática era algum tipo de IA experimental. Talvez pudesse de alguma forma detectar o que precisava e simplesmente fornecer. Eu não era muito técnico, então não sabia exatamente como isso funcionava. Mas era a única explicação que fazia sentido. Quando o Greg finalmente apareceu e desabou em sua cadeira, inclinei-me e contei tudo a ele. Sobre a máquina, o barulho e o guarda-chuva. Nem pediu dinheiro, acrescentei, tentando soar casual, mas definitivamente falhando. Greg levantou uma sobrancelha, claramente ainda irritado por ter desperdiçado seu dinheiro. Então você não precisou colocar nada? Ele perguntou. Não, disse sorrindo. E eu ganhei um guarda-chuva ótimo também. Segurou perfeitamente contra a chuva, não virou do avesso nem nada. Greg apenas resmungou e voltou ao que estava fazendo, tomando seu refrigerante morno como se fosse um ponto de orgulho. Nos dias seguintes, a máquina de venda automática se tornou o centro das fofocas do escritório. Todos tinham uma história sobre ela. Mark, que esqueceu suas luvas numa manhã congelante, digitou um número e saiu com um par novinho em folha. Sally, que estava começando a ter uma enxaqueca durante uma reunião, voltou da máquina com 2 paracetamóis. O telefone de Sophie estava em seus últimos momentos, 2%. Talvez e... sim, a máquina cuspiu um carregador de telefone para ela. Era bizarro. Nenhum de nós conseguia entender como funcionava. Como uma IA, ou seja lá o que fosse, saberia da dor de cabeça da Sally ou da bateria do telefone de Sophie? Teorias voaram como confetes. Algumas pessoas achavam que era programada com algum algoritmo avançado maluco. Outras brincaram que estava possuída. Era impressionante.
mas também era perturbador. Havia algo nela que não me parecia certo. Não era algo que eu pudesse colocar em palavras. Exatamente, apenas uma sensação. Ainda assim, continuamos usando. A curiosidade venceu a cautela, como geralmente acontece. Todos exceto Greg. Ele não havia perdoado a máquina por roubar seu último dinheiro e substituir só Coca-Light por lenços de papel. Ele continuou tomando seu refrigerante morno com desafio, lançando olhares ocasionais para a máquina como se ela o tivesse prejudicado pessoalmente. E honestamente, eu não podia culpá-lo. Por mais incrível que fosse, havia algo naquela máquina de venda automática que parecia errado. Os itens da máquina de venda começavam a ficar mais estranhos. Foi sutil no início, mas o suficiente para deixar as pessoas desconfortáveis. John foi o primeiro a mencionar. Ele voltou para sua mesa uma tarde segurando um curativo ensanguentado entre os dedos, como se fosse um rato morto. "Olha o que eu ganhei", disse ele. Meio rindo, meio enojado, todos riram nervosamente, descartando-o como um erro ou uma falha. Mas mais tarde naquele dia, John bateu o dedo com tanta força no batente da porta que abriu a pele. A vez de Angela veio alguns dias depois. Ela foi até a máquina de venda automática no intervalo e, em vez de um lanche ou algo útil, ela cuspiu uma fotografia. Era dela, sentada em seu carro, completamente desprevenida. Sua risada estava trêmula quando ela mostrou para todos. "Tá, qual de vocês está me sacaneando?" Ela perguntou, mas ninguém confessou. Então houve Jéssica. Ela nem chegou a fazer uma piada sobre a dela. Ela ficou parada, congelada ao lado da máquina, segurando um pequeno e delicado fio de cabelo loiro. Era estranhamente semelhante ao dela. Todos concordaram que era estranho, mas tentamos rir disso, como sempre fizemos. "Talvez esteja possuída", brincou Mark, ganhando algumas risadas forçadas. "Está tentando nos assustar para o Halloween", mas ninguém conseguiu se livrar do desconforto. A máquina de venda automática não era apenas útil ou peculiar. Estava começando a ficar pessoal. As pessoas ficaram nervosas, mas esconderam isso atrás do sarcasmo e piadas sem graça. Nós nos dissemos que era inofensivo, apenas uma máquina estranha, nada para se assustar. Mas no fundo, acho que todos sabíamos que era apenas uma questão de tempo antes que algo pior acontecesse. Eu estava digitando um relatório quando Megan, geralmente quieta e educada, invadiu o escritório, gritando no topo de seus pulmões. "Isso é uma espécie de piada de mau gosto? Vocês acham que são engraçados? Quem fez isso?" Todos olharam para cima, assustados. Megan nunca foi assim. Murmúrios preocupados se espalharam pela sala enquanto ela caminhava em direção à sua mesa, ainda gritando. Sua voz rachou de raiva, ou talvez medo, e antes que alguém pudesse dizer uma palavra, um dos gerentes se apressou e a levou gentilmente embora. Mas quando eles saíram, algo escapou das mãos trêmulas de Megan e flutuou até o chão. Eu não sei porquê, mas eu peguei. Talvez tenha sido curiosidade mórbida, ou talvez eu só quisesse dar sentido ao caos. De qualquer maneira, eu peguei, e o que eu vi me deixou com sangue gelado. Era um obituário. Para Megan. Seu nome, seu rosto, seus dados, tudo estava impresso ali. E sob data da morte, dizia hoje. Eu apenas olhei para isso, o coração batendo forte, tentando entender o que estava vendo. Era algum tipo de brincadeira cruel? Meu primeiro pensamento foi: a máquina de venda automática poderia ter feito isso? Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o gerente levou Megan para longe. Seus soluços ecoaram pelo corredor. Cerca de 10 minutos depois, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Nosso escritório ficava ao lado da saída, e as janelas davam para a rua. Olhei para fora bem a tempo de ver Megan atravessando a rua em direção ao ponto de ônibus, ainda chorando. Rapidamente desviei o olhar. Parecia errado observá-la, como se eu estivesse invadindo sua privacidade. Mas então eu ouvi.
uma buzina de carro estridente, o chiado de pneus derrapando no asfalto e uma pancada repugnante. Virei a cabeça de volta para a janela, bem a tempo de ver o corpo amassado de Mega deitado na rua. Disseram mais tarde que ela estava tão chateada que não olhou antes de atravessar a rua. Apenas caminhou direto para o caminho do carro. O escritório estava uma bagunça depois disso. A gerência foi compreensiva, dando-lhes alguns dias de folga e oferecendo aconselhamento para aqueles que precisavam. Houve uma investigação sobre a nota que Megan encontrou, mas nada resultou disso. Nenhuma impressão digital, nenhuma evidência, e ninguém acreditou em mim quando mencionei a máquina de venda automática. Todos disseram que tinha que ser uma coincidência terrível. Mesmo assim, ninguém se aproximou da máquina depois disso. Ninguém queria arriscar. À medida que as semanas passavam, um certo senso de normalidade voltou ao escritório. As pessoas estavam mais quietas, mais contidas, mas conseguimos voltar a nossas rotinas. A máquina de venda ainda estava lá, pairando em seu canto como um lembrete sombrio de tudo que havia acontecido. A maioria de nós a evitou, tratando-a como se ela nem estivesse lá. Eu fiz o meu melhor para ignorá-la também, mas foi difícil. Eu estava a caminho do banheiro uma tarde quando ouvi um zumbido inconfundível, seguido pelo zumbido mecânico de engrenagens girando. Eu congelei. Ninguém estava usando a máquina de venda automática. Eu tinha certeza disso. O zumbido parou, substituído pela pancada opaca de algo caindo no compartimento de coleta. Meu peito apertou. Cada instinto gritou para mim ir embora, para fingir que não havia ouvido nada. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais sombrio, me atraiu para mais perto. Eu alcancei e tirei um papel dobrado. Era semelhante à nota que Megan havia encontrado. Mas essa não era um obituário. Minhas mãos tremeram enquanto eu desdobrava, revelando 2 palavras simples, escritas à mão. Você. Próximo. Minha respiração parou na garganta. Eu olhei para a nota, minhas pernas enraizadas no local enquanto o medo se infiltrava em meus ossos. Eu não precisava perguntar o que significava. Acho que vou morrer. Não fui trabalhar em dias, muito aterrorizado para voltar. Estou postando isso aqui, esperando que alguém tenha experimentado algo semelhante ou saiba alguma coisa qualquer que possa salvar minha vida. Por favor, eu preciso de ajuda.